Essa pergunta eu recebi faz um tempinho e realmente estava esperando ter um tempo livre para sentar e gravar para vocês, porque ela é uma pergunta extremamente profunda, porque ela fala do sentido da vida. Sabe, conhecer o processo, saber o que é o autoconhecimento de fato e saber quem a gente é e o que a gente realmente quer é praticamente o sentido da vida. Então eu vou parar aqui, óbvio que essa pergunta ela é tudo que todos os sábios, todas as filosofias tentam explicar, mas eu vou trazer aqui uma pequena pílula que diz respeito à minha visão sobre o assunto e acho que pode contribuir para ajudá-los a norteá-los um pouco mais. É óbvio que eu não tenho a pretensão, a ousadia de querer responder totalmente essa pergunta, mas pelo menos um fiozinho da meada. Vamos falar então sobre autoconhecimento. Quando eu falo conhecimento, é sobre tudo que eu aprendo a respeito de qualquer coisa. E tudo que eu aprendo sobre qualquer coisa, eu trago para mim e aplico na minha vida. Então, é auto. Então, tudo que eu sei, de certa forma, eu sei sobre mim. E tudo que eu conheço, de certa forma, também fala de mim. Porque, na verdade, nós vivemos inseridos num mundo, num ambiente que é um reflexo daquilo que a gente é. Então, tudo que eu sei sobre você, de certa forma, abre portas dentro de mim. Mas a gente tem que lidar com 3 estruturas para isso. Que 3 estruturas são essas? Eu preciso da vida, né? Dessa coisa que ninguém sabe exatamente o que é, se é um espírito, se é o que é, a vida em si, isso que nos move, essa vida. Eu preciso de um cérebro funcionando, uma máquina, que é o nosso corpo físico, né? As estruturas bioquímicas, neuroquímicas, a rede neural, eu preciso desse funcionamento. E eu preciso de uma mente, que é uma estrutura psicológica que começa a ser construída e definida no ato da fecundação, porque é ali onde se une um espermatozoide e um óvulo e formam um embrião. E esse embrião, essa junção, é a primeira parametrização, porque é ali onde eu tenho as minhas estruturas biológicas definidas. Então, eu estou parametrizada. Ali eu já sei se eu vou ser alta, baixa, se eu vou ter, enfim, a minha estrutura física começa a ser parametrizada e psicológica também, porque aqui nós já sabemos pela epigenética que a gente traz memórias, histórias, condicionamentos que são potenciais, que podem ser ativados ou não e dentro do nosso desenvolvimento. Então, nós temos vida, espírito, sei lá o que é alma, sei lá como é que você quer chamar, esse mistério que é a vida, temos um corpo, um cérebro e temos uma mente. Então, falar sobre autoconhecimento, quanto à vida, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, né? O que é, isso aqui é um mistério que a gente não conhece. Seria essa nossa essência, que as pessoas falam, né? Minha essência, quem eu realmente sou. Não, quem eu realmente sou é silêncio, porque é um mistério, ninguém sabe. Então, o que eu realmente sou? Curiosa para descobrir, assim como vocês, assim como todo mundo, né? Mas nós temos 2 estruturas que a gente já tem conhecimento suficiente para falar delas, que é o nosso cérebro, porque se eu vou fazer uma cirurgia cerebral aqui na Unimed Vitória, ou se eu for para o Japão, na hora que abrir, o médico formado aqui ou lá, ele vai encontrar as mesmas estruturas funcionando do mesmo jeito. Então, a gente tem aqui uma máquina. E essa máquina, ela foi parcialmente desvendada. Então, a gente já conhece um pouco sobre essa máquina. E eu preciso dessa máquina porque a minha mente e o meu cérebro trabalham como uma engrenagem, juntos, um se comunicando com o outro o tempo todo. Então, se de repente dá um defeito nessa máquina aqui e eu perco a memória, isso aqui vai ser afetado. E se essa estrutura emocional também desequilibra, por exemplo, eu, na minha cirurgia, eu anestesiada, tive uma crise de ansiedade, não me lembro de nada, estava anestesiada, mas então afetou isso aqui, quer dizer, minha frequência cardíaca subiu, eu tive algumas consequências que foram ali resolvidas. Então essas 2 engrenagens, uma coisa anda junto da outra, mente e cérebro. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, sobre esse processo, é um processo de ir passo a passo, conhecendo e aplicando na nossa vida, por isso que tem que ser passo a passo, aquilo que a gente já sabe, pesquisou, estudou. Então a gente tem aqui uma parte que é sobre o cérebro, que a gente fala, mas fala menos, porque a minha especialidade é a psicologia, que é a estrutura da nossa mente, e a gente foca nessa estrutura mental, nessa estrutura psicológica, que a gente vai aplicar o conhecimento que já existe e trazer para mim, para você. E dentro dessa bagunça, dessas 3 estruturas, como eu sei quem eu realmente sou? Eu sei quem eu realmente sou quando eu começo a conhecer os processos que formataram, modelaram a minha estrutura psicológica.
Então, por exemplo, quando eu sei que esse eu que eu chamo de eu, é uma personalidade base estruturada em cima das minhas relações primais e do ambiente que me cercava. Relação primal são primeiros cuidadores e o ambiente. Então, aqui eu tenho o meu primeiro modelo de vínculo de afeto, de vínculo de apego. Então, esse quem eu realmente sou é uma estrutura psicológica que começa a ser desenvolvida a partir da fecundação, a fase intrauterina, que eu estou misturado com as emoções da minha mãe, mas eu já estou criando a minha rede neural baseado nas emoções da minha mãe. Então, esse eu, que se chama Ellen, já está sendo condicionado. E o momento do parto, que pode ser traumático, pode não ser, cada um tem uma experiência. Então, essas experiências somadas, aquilo que eu vou conhecendo, aprendendo, dependendo dos estímulos, são as variantes, as condicionais que vão modelar essa estrutura que se chama de... E o autoconhecimento é sobre essa estrutura que se chama de eu. Então, Ellen, sou eu? Não, é o meu nome. Ellen, mãe, é uma função. Ellen, psicóloga, é uma função, é a minha profissão. Então, quem eu realmente sou? Quem eu realmente sou é a minha vida, é a minha consciência. Então, a gente está estudando a gota, mas esse é o oceano. O oceano ninguém tem acesso. Você não vai saber quem realmente você é. O que você vai saber, o que a gente vai conhecer nesse processo de autoconhecimento é sobre a nossa estrutura psicológica e como ela se relaciona com o nosso cérebro, que é a nossa máquina. É essa interação que a gente vai conhecer. Ah, então eu vou mudar a partir disso? Você vai mudar as respostas do seu comportamento. Então, o nosso foco no autoconhecimento é conhecer a nossa personalidade base, que é a nossa estrutura mental. Essa parte, a nossa essência, é um mistério. E esse mistério é um potencial infinito. Então, vamos deixar isso aqui quietinho e vamos falar sobre isso. Qual a importância e qual a intenção que eu tive quando construí o Bunker, que é esse banco de dados de autoconhecimento? É você ir aprendendo e ir identificando o seu funcionamento. Por exemplo, qual é o seu estilo de apego? Será que o seu estilo de apego é um estilo seguro, inseguro, ambivalente? Como é que funciona isso nas suas relações? Será que você se relaciona baseado no seu modelo primal? Como é que foi esse modelo primal? Então, isso é conhecimento. Esse conhecimento aplicado vira autoconhecimento. Qual o seu nível de dependência emocional? Você tem ideia do seu nível de dependência emocional? Então, a gente tem algumas perguntas, algumas questões que, respondidas, te levam a ter mais autoconsciência sobre o seu nível de dependência emocional. Às vezes, está cobrando das pessoas alguma coisa que é uma questão sua a ser resolvida e não da pessoa te entregar. E por aí vai. Então, o processo de autoconhecimento, ele é uma estrada longa. Ele é um processo de ir trazendo das sombras para a luz. O quê? Aquilo que eu ainda não sei sobre mim. Não é o que eu já sei sobre mim, não são frases prontas. Não é um final de semana de oba, oba, uhul, que agora eu sei quem eu sou. Não, você não sabe quem você é. E você vai descobrir isso ao longo do processo. Então, qual a diferença do processo de autoconhecimento, por exemplo, para uma terapia individual? Na terapia individual, a gente vai trabalhar questões pontuais. Também é autoconhecimento? Lógico que é. Mas o autoconhecimento, de maneira mais abrangente, são questões, são conhecimentos na área do desenvolvimento humano trazidos para você, aplicados e que você vai passo a passo modificando a sua resposta nas relações. Outro exemplo. Existe o triângulo do drama, que são os 3 personagens que o nosso ego trabalha com eles, que é a vítima, o vilão e o herói. Qual desses personagens você fica mais? Lógico que a gente fica nos 3 o dia inteiro, mas qual deles é o seu vício? Quando você toma consciência de qual deles é o seu vício, será que eu fico mais na vítima, mais no vilão, mais no herói? Quando eu tomo consciência disso, eu desmonto o jogo. Esse jogo dramático que condiciona as relações a um sofrimento, a uma manipulação. Então, isso é autoconhecimento. É você aprender a desarmar o jogo antes que o conflito, antes que esses problemas maiores surjam. É você entender que você é um adulto agora e você não está mais submetido aos condicionamentos infantis e nem ao sofrimento que você já passou, à dor que você já enfrentou. É possível superar tudo isso mediante a uma construção daquilo que o que eu realmente quero. O que eu realmente quero é uma expressão daquilo que eu sou genuinamente. Então, se eu assumo as minhas características, os meus dons naturais, os meus talentos principais, aquilo que eu realmente quero se expressa de maneira autêntica. Por que isso tem tanto a ver, assim, com o nosso resultado profissional? Porque quando a gente faz aquilo que é natural da gente, aquilo que é uma expressão autêntica da gente,
o nosso resultado é muito potente, o retorno disso. E o que é o retorno? É o dinheiro que as pessoas nos pagam por aquilo que a gente faz bem e pelo resultado que as pessoas têm com o que a gente faz, seja consertar uma geladeira, ou operar um cérebro, ou a condução de um processo terapêutico. Então, o autoconhecimento, ele vai ser base para o sucesso ou fracasso de todas as áreas da nossa vida, seja na área profissional, seja na área relacional, porque a minha primeira relação é com quem? Comigo mesma. Então, se eu tenho uma boa relação comigo mesma, provavelmente eu vou me relacionar muito melhor com qualquer pessoa, seja no relacionamento afetivo, sexual, profissional, independente de como seja essa relação. Ainda que eu opte por não me relacionar intimamente com ninguém, mas a relação comigo mesma é estável, é equilibrada, é uma relação harmoniosa. E a harmonia fala de paz, e quando a gente tem paz, a gente toma decisões assertivas e a gente conduz a nossa vida de uma maneira muito mais saudável. Isso é sobre autoconhecimento, é sobre quem eu sou, isso é sobre um real conhecimento, sem complicação, sem enrolação na prática, e foi para isso que eu desenvolvi o Bunker. Quem se interessou, quem achar que vale a pena por um preço mais barato que uma pizza por mês, você ter um episódio. Por que um episódio semanal? Porque a gente não consegue, a nossa máquina, ela não consegue dar conta de receber um volume tão grande de informações, absorver, assimilar e aplicar na prática, no dia a dia, mais do que isso. Então, é preciso ter paciência, é preciso ter ajuda, né? Você precisa se ajudar, se abrindo para essa experiência, para essa vivência, e precisa ter autorresponsabilidade para que você realmente pratique e não procrastine com isso. Esse é o objetivo, né, do nosso plano de assinaturas. Eu espero que tenha ajudado com a informação sobre o que é realmente o processo de autoconhecimento, sobre o conhecimento de quem a gente realmente é e o que realmente a gente quer. Essa resposta, ela é uma construção, e é por isso que eu conduzo vocês nesse caminho, semana a semana. Eu faço a minha parte, que é entregar informação, explicar, produzir instrumentos para que vocês possam praticar, e vocês fazem a parte de vocês, que é investir nisso, que é óbvio, sem investimento você não vai ter colheita, se não tiver plantio não tem colheita, se não tiver investimento não tem retorno. Acho que o investimento na gente mesmo é o melhor investimento que a gente pode fazer na vida, e vocês fazem a parte de vocês, que é investir e praticar. Isso eu não posso fazer para vocês. Quem quiser chegar, a casa é nossa, o link tá na bio. Sejam bem-vindos, os que caírem para dentro. Se também não quiser entrar no plano, sejam bem-vindos também, porque a gente vai continuar aqui todo dia. Mas se quiser subir um nível e além, subir um degrau, só vem que a gente tá junto nessa.